Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Teatro de Mistério. Parecia um tiro. Doutor Martins? Doutor Martins? O patrão não responde? Vai ver que eu estava sonhando. 11h30. Vou voltar para a cama. Fechar a porta da rua? Eu acho melhor ir ver se há alguma coisa. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, Pistas Falsas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Foi sim, senhor. Meu nome é Maria. Os ladrões mataram meu patrão. Conte-me tudo, vai. Esse apartamento pertence à vítima? Sim, senhor. O doutor Martins morava aqui sozinho. Era viúvo e não tinha filho, não, senhor. Eu trabalho para ele há mais de 10 anos, sim, senhor. O doutor Martins vivia de rendimento. Há 2 anos que ele se aposentou. Foi então, né, que ele se mudou aqui para a Praia do Flamengo. E me diga uma coisa, ele tinha inimigos? Eu não sei que ele tivesse inimigo, não, senhor. A não ser algum marido, né, que o senhor compreende, né? Quer dizer que seu patrão era dado a conquistas amorosas. Bom, depois que ele ficou viúvo, ele jurou, né, que nunca mais ele se casava. Mas é que nem por isso ele deixava de ter as suas aventuras, né? Não, mas tá bem, mas conte-me o que aconteceu esta senhor, noite. Eu tinha me deitado às 10 horas, né, como de costume, e quando eu sonhei que alguém estava tocando a campainha aqui do apartamento. Isso é, né, alguém tocou mesmo, mas é que eu não fui abrir. O próprio doutor Martins é que atendeu a porta. E então eu voltei a dormir. E só acordei mais tarde quando eu ouvi um tiro. A senhora ouviu um tiro apenas? Meu senhor, pode ser que tenha sido 2, né? Sim. O primeiro me acordou, mas o segundo é que me fez levantar. Então eu fui até a porta da sala e chamei pelo patrão. Ninguém respondeu. Eu ia voltando para o meu quarto, ali pelo corredor, quando eu escutei alguém fechar a porta da rua. Sim. Eu entrei na sala e encontrei o doutor Martins assim, caído no tapete, com a cabeça cheia de sangue. E a senhora não mexeu em coisa alguma? Não, senhor. E só podia ter sido ladrão, né? O doutor Martins era rico.
Esse apartamento está cheio de objetos de valor. E a senhora notou a falta de alguma coisa? Não, não, senhor. Nada foi roubado, não, senhor. Lembro que a senhora disse que ouviu o assassino sair. Sim. Vamos, dona Maria. A senhora suspeita de alguém e não quer me contar, hein? Em que a senhora está pensando? Deus me livre de levantar falso testemunho. Mas é que, olha aqui, meu senhor, pode muito bem, viu, ter sido aquele rapaz. Rapaz? Eu estou falando de um tal do senhor Roberto Mantosi, o marido de dona Iracema. Roberto Mantosi? Esse senhor. E qual é o endereço dele? Olha, ele mora com a mulher lá no apartamento na rua Cândido Mendes. Sim. Eu acho que o senhor Roberto descobriu que havia qualquer coisa entre o doutor Martins e a dona Iracema. Temos aí um belo motivo para um crime. Pois é. E a senhora não suspeita de mais ninguém? De mais ninguém não, senhor, seu doutor. Muito bem, vamos para a sala. Pois não. Quero dar uma espiada no local antes da chegada dos rapazes da perícia. Pois não. Sabemos disso. O crime ocorreu às 11h30, há 45 minutos, portanto. Aparentemente foram disparados 2 tiros. Sim, senhor. Uma bala pegou no peito, a outra no meio da testa. Coitado. O primeiro tiro foi o que atingiu a vítima no coração, a queima-roupa. Repare, manchas de pólvora na gola do roupão. Coitado. Dr. Martins estava de pé, enfrentando seu agressor, e quando caiu, o assassino inclinou-se e disparou-lhe outro tiro na cabeça. Seu doutor, o senhor acha que... Pelo jeito, a pistola é de pequeno calibre, mas não há sinais de arma. É claro que o assassino a levou para que ela não comprometesse. O que é? O senhor não sente o cheiro, senhor comissário? Que cheiro? Aqui, ó. O hobby do patrão está ensopado de perfume. Cheiro? Sim, é um perfume doce, suave. Olha ali, Maria, sobre a mesa. Há 2 copos de cristal. Um é diferente do outro. E os 2 estão vazios. Não toque, Maria, não toque. Desculpe. Devem ter impressões digitais. Ai, meu Deus do céu. Coitadinho do doutor Martinho. Dona Maria, esses copos pertencem ao apartamento, hã? Esse copo aqui eu conheço, sim, senhor. É do jogo de cristal. Mas o outro... O que é que tem o outro? O outro eu não conheço, não, senhor. Esse copo aqui, esse grande aqui, não é nosso, não, senhor. Será que o assassino trouxe um copo para o local? Não sei. Não, mas ele não está cheirando a veneno? Eu vou erguer um pouco o cadáver sem deslocá-lo da sua posição. Eu quero ver a outra mão que está por baixo do corpo. Seu doutor, ele tem um papel amarrotado aqui na mão direita, olha lá. Sim. Olha aí. E nós não vimos antes, né? Porque estava debaixo do corpo, não é? Sim, está amarrotado. Irei visitá-lo hoje, às 11 horas, para encerrar o assunto. Roberto. Foi o senhor Roberto quem matou meu patrão. Dona Maria, me dê o endereço completo desse Dr. Roberto Mantosi. Eu vou visitá-lo agora mesmo, enquanto as coisas ainda estão quentes. A senhora é dona Iracema? Sim, senhor. Aconteceu alguma coisa? Sim, um acidente. O doutor Edmundo Martins está morto. Não é possível. Edmundo. Estou vendo que a notícia lhe causou um grande choque. Sim, o doutor Martins era nosso amigo. Ele foi patrão do meu marido. Como é que ele... Bem, para lhe dizer a verdade, ele foi assassinado. Assassinado? Sim. Mas quem o matou? Ainda não apanhamos o homem. Talvez seu marido nos diga alguma coisa. Roberto? Sim. Sim. Mas será que... meu Deus, que desgraça, que desgraça. Boa noite. Boa noite, senhor Roberto. Eu sou o comissário Teixeira. É verdade que alguém liquidou o velho Martins? Sim. Ótimo. Assim ele aprendeu a não se meter com as mulheres dos outros. Senhor Roberto, eu receio que o senhor esteja muito comprometido no crime. Para dizer a verdade, o senhor é o nosso único suspeito. Suspeito? Eu? Sim. Sim, é claro. Eu suponho que o senhor já saiba. Roberto, você continua com a mesma mania?
Quer fazer a polícia acreditar que eu e o Dr. Martins... Eu sei que você e aquele crápula me fizeram de tolo. Eu só lamento uma coisa. É que eu não tenha realmente matado. Mas o senhor tinha todos os motivos, senhor Roberto. E mais do que isso, eu tenho uma tremenda prova contra o senhor. Reconhece este bilhete aqui? Que isso? É um bilhete que foi encontrado na mão do morto. Esta letra não é sua? Veja. Sim, é semelhante à minha letra. Bem, mas eu nunca escrevi esse bilhete. E onde é que o senhor estava agora há pouco, por volta das 11h30? Bem, eu creio que estava na rua. Na rua, não é? Muito bem. E tem testemunhas? Não, eu não tenho testemunhas, mas... Bem, eu estava dando uma volta a pé. Andei pela beira da praia e... E ninguém o viu, não é isso? É. Um grande álibi. E por que resolveu passear justamente esta noite? Eu sofro de insônia. Esta noite, por volta das 10h30, eu senti-me deprimido, angustiado. Eu falei nisso à minha mulher. Sim, é verdade. O Roberto é muito nervoso. Então eu lhe sugeri que desse uma volta ao ar livre. Ele saiu e... Bom, mas eu não sei se usou o carro. Eu não peguei o carro. Saí caminhando sem destino. Estive mais de meia hora debruçado na murada, pensando. Depois eu voltei sempre a pé e regressei a casa. Era mais ou menos meia-noite. Eu ainda estava acordada. Eu também não consegui dormir. O que foi, seu comissário? Hã? Por que o senhor está olhando assim para a cristaleira? Estou vendo aquele jogo de cristal ali. E estou vendo que está faltando um copo. É verdade. Sabe, eu não tinha reparado. Um copo igual àqueles foi encontrado no apartamento do Dr. Martins. É muita coincidência, não acha, senhor Roberto? Como? Eu digo-lhe mais, ou muito me engano, ou aquele copo tem as suas impressões digitais. Não pode ser. Eu não entrei no apartamento do Dr. Martins. Eu juro que não. Tudo está contra você, Roberto. E eu não posso duvidar. Foi você quem matou Edmundo. Iracema, pelo amor de Deus. Senhor Roberto, faça o favor de me acompanhar. Isso é absurdo. O senhor está preso. E eu o aconselho a confessar o crime. Bom, então a senhora viu um automóvel? Bem, eu estava na janela, aqui ao lado do apartamento do Dr. Martins. Era mais ou menos 11h15. De repente eu vi um carro parar na porta do edifício. O chofer buzinou 2 vezes. E quem era esse chofer? Ah, não sei, não, senhor. Eu pensei que ele fosse sair do carro logo em seguida, mas não saiu. Fiquei uns 5 minutos olhando e, como não apareceu ninguém, voltei de novo para dentro. A senhora disse que o chofer buzinou 2 vezes? Era como se estivesse chamando alguém. Se não era para avisar ninguém, o homem devia estar louco. Tocou a buzina sem necessidade. E diga uma coisa, era um carro pequeno? Sim, senhor. Eu não precisei ver o número para reconhecê-lo. Era o automóvel daquele amigo do Dr. Martins, o senhor Roberto Mantozzi. Tudo se encaixa. O diabo é que a senhora não viu o chofer. Podia ser o próprio senhor Roberto. Apenas ele e a esposa dirigiam um carrinho. A senhora também conhece a esposa dele? Demais. De vez em quando ela costumava visitar o meu vizinho. Eram muito amigos. Quer dizer então que a senhora suspeita do senhor Roberto? Só podia ter sido ele, não é? Ainda para mais, o senhor disse que foi encontrado um bilhete. O Dr. Martins não recebia outras visitas assim com regularidade, não? Às vezes aparecia uma senhora ou outra. Sabe como é, não é? Mas a governante pode falar melhor do que eu. Mas a governante ainda está muito abalada. Quem sabe talvez a senhora... Bem, eu posso lhe citar outra moça que também andava de amores com o Dr. Martins. Sim, quem é? É uma vedete de teatro, chama-se Selminha. Você é duro, hein, Roberto? Confesse logo, vamos. Pode ser que tudo esteja conspirando contra mim, mas não fui eu. Eu estava passeando pela beira-mar. Ninguém me viu, mas eu estava. Eu não conseguia dormir. Ora, pare com essa história. Eu não posso contar de outro jeito. Não fui eu. Eu não peguei naquele copo. Eu não escrevi nenhum bilhete. Eu não matei aquele patife.
tenho o prazer de falar com a atriz Selma Albany. Oh, sim. Deve ser coisa muito séria para me acordarem de madrugada. São 10 horas da manhã. Mas para mim é madrugada. Mas o que aconteceu? Disseram-me que a senhorita era íntima do Dr. Edmundo Martins. Sim, eu o conheço. Aliás, ele me deu um colar de pérolas muito bacana. É uma boa praça. O que foi que houve com ele? Morreu. Não me diga. Forte daquele jeito? Mas morreu de quê? Assassinado. Então o senhor pensa que eu... Me dê seu telefone. Eu quero falar com meu advogado. Não digo mais nada. O Dr. Martins foi morto a tiros na noite passada em seu apartamento. E ele estava perfumadíssimo. Parecia esperar uma visita feminina. Mas eu não estive lá. Desde quinta-feira que não vejo. E onde é que a senhora estava, então? Bom, não tive teatro porque ontem foi segunda-feira. A turma e eu fomos dançar um pouco no Calypso. E ficamos até as 3h30. Aí eu dei para trás num sujeitinho chamado Nico e me despedi. Eu voltei sozinha para casa de táxi. Quer dizer, então, que entre as 11 e a meia-noite estava nessa boate? Mas é claro. Isto é, chegamos à meia-noite. Antes disso, eu estava aqui em casa me vestindo. A minha camareira pode atestar isso. Mas que coisa, hein? Logo o velho Martins. Ora, eu não sei se o senhor sabe que ele era um dos 5 que queriam casar comigo. Então o caso está nesse pé. Sim, senhor inspetor. Mas temos outro indício. Os peritos encontraram um bilhete queimado num cinzeiro de pé no apartamento da vítima. O dizer do bilhete só poderão ser conhecidos depois de um exame apurado. Possivelmente será outra prova contra o senhor Roberto Mantosi. Só existem provas contra ele. Já soube do resultado do exame feito no copo de cristal? Sim. Os peritos encontraram impressões digitais do suspeito. Havia para mais de 5 marcas excepcionalmente nítidas. E o copo pertence a um jogo de cristal de sua propriedade. O que eu não entendo, inspetor, é para que foi que o assassino levou aquele copo para o local do crime? Há muitas coisas neste caso que eu também não entendo. Olha aqui o relatório. Uma vizinha do apartamento da vítima descobriu que o carro do suspeito esteve parado em frente ao edifício por volta das 11h30. Eu sei. É outra prova contra o senhor Roberto Mantosi. Mas o diabo é que o homem não confessa, inspetor. Mas com tantas provas, eu acho que nem seja necessária uma confissão. Há qualquer coisa de estranho neste acúmulo de provas. Isso não é natural, não. Ninguém, em seu juízo perfeito, mata um desafeto gritando o próprio nome aos 4 ventos. Olha isso aqui, por exemplo. Uma vizinha disse que o chofer do automóvel tocou a buzina 2 vezes ao chegar. Podia ter batido com o cotovelo no volante e... 2 vezes? Não. Se foi ele, o chofer devia ter outros motivos para proceder assim. Se foi ele? Mas, inspetor, o senhor acha que podia ter sido outra pessoa? Tem muitas queixas das autoridades do distrito? É por isso, inspetor. Eles cumpriram o dever. Mas realmente eu não passei uma noite muito agradável. O senhor sabe que temos várias provas contra o senhor? Eu sei, mas não posso explicar. Será que eu sou doido? Será que eu sofro de amnésia? Deve haver outra explicação. Aliás, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Entre tantas provas terríveis, encontramos uma que falhou. Sim? Qual? O bilhete que o cadáver tinha na mão. Os peritos chegaram à conclusão de que aquele bilhete foi colocado na mão do morto depois do assassinato. E os grafólogos duvidam que a letra seja sua. Não é minha letra. Parece, mas não é. Eu diria que alguém forjou aquele bilhete imitando a minha letra. Foi o que aconteceu. Alguém falsificou o bilhete escrevendo com a mão esquerda. O senhor não tem inimigos? Meu único inimigo era a própria vítima, doutor. O doutor Martins destruiu a felicidade do meu lar. Mas para que falar nisso? Ele não suicidou-se? Não se suicidou. O revólver desapareceu e o ângulo dos tiros... Esse escândalo acabará por me desonrar completamente. Bem, eu não falo por mim, doutor, mas pelo meu filho. O senhor tem um filho? Meu filho tem 19 anos e não mora comigo. Vive com os avós em Santa Teresa. Ele, Jurandir, não perdoava o procedimento de Iracema.
Deixou-nos para morar com os avós paternos que o adoram. É um belo rapaz e eu me orgulho dele. Jurandir Santa Teresa. Pois não. Está aí um advogado com uma ordem de habeas corpus para o senhor Roberto Mantosi. Veio trazido pelo filho dele. Mande-o entrar, comissário. Eu estava à espera dele. Pois não. Creio que papai não falou a meu respeito para não me envolver nesse desagradável acontecimento. Ele não tinha outros motivos para se esquecer de mim. É o que penso, Jurandir. Aliás, gostei da sua atitude ao saber que seu pai fora preso como suspeito. Claro que, quando soube da gafe da polícia, tratei de arranjar nossa defesa. Meu pai está inocente. No entanto, todas as provas acusam o senhor Roberto Mantosi. Temos até provas demais. Olha, inspetor, pode ser que eu me engane, viu? Mas, de qualquer forma, não acredito nessas provas. O bilhete encontrado na mão do morto não foi escrito por papai. Ele não teria motivos razoáveis para deixar um copo com as suas impressões digitais no local do crime. Uma vizinha viu o automóvel de papai, mas não sabe quem o estava dirigindo. Você também costumava dirigir aquele carro? Não, senhor. Nunca aprendi a dirigir. Toda a minha vida é dedicada aos estudos, sabe? Eu vou me formar em criminologia. E onde estava você ontem à noite, quando o crime foi cometido? Eu estava em casa de meus avós, em Santa Teresa, dormindo. Mas se quer saber, inspetor, também não tenho álibi. Com licença, inspetor. Estou chegando de Santa Teresa. Interroguei o casal de velhos e o rapaz tem álibi. Interessante. Ele estava dizendo agora mesmo que não tinha. Aquele mesmo não sabia. Por volta das 11h30, acendeu a luz do quarto para beber água ou coisa que o valha. E o avô viu sua silhueta projetada na cortina da janela. Foi uma visão muito rápida, mas o bastante para identificá-lo. Não há dúvida que às 11h30 o rapaz estava lá, não é? Agora eu me lembro. Levantei-me de noite para ver uns desenhos na prancheta. Naturalmente, meu avô me viu curvado sobre os papéis. Desenhos? Você também é desenhista? Sim, senhor. Eu trabalho para uma revista à noite. Meu pai ganha pouco, sabe? E não pode me custear os estudos. Por quê, hein? O senhor não gosta de desenhistas? Não é isso, rapaz. Eu não gosto de assassinos. O senhor também suspeita de mim, inspetor? Não se trata de suspeitas, dona Iracema. Trata-se de aclarar os fatos. Repito-lhe a minha pergunta. Onde foi a senhora ontem à noite? Por que marcou uma entrevista com o Dr. Martins em seu apartamento? Eu não marquei encontro com ninguém. Eu não saí de casa durante a ausência de Roberto. Então, o que é que a senhora está escondendo? Bom, inspetor, afinal de contas, ele é meu marido. Mas se o senhor quer saber da verdade, saiba que ele saiu no carro, sim, senhor. Ele não foi passear pela beira da praia, como afirmou, não. Ele saiu no carro que eu vi. Ouviu o quê? Eu vi o Roberto entrar na garagem e sair com o automóvel. Ele só voltou depois da meia-noite. Eu não falei antes para não comprometê-lo ainda mais. Como sabe que era seu marido? Não, só podia ter sido ele. Quando eu lhe sugeri que saísse para dar uma volta, ele fechou a porta e se afastou. Pouco depois, ouvi o carro sair da garagem. Poderia ser outra pessoa? Um bom advogado diria que a senhora está querendo complicar um homem com quem se casou, mas a quem jamais demonstrou amar. Por que marcou uma entrevista com a vítima? Mas eu não marquei entrevista com ninguém. O senhor não tem provas, inspetor? Tenho, sim. Os peritos examinaram um bilhete carbonizado que estava no cinzeiro do apartamento do crime. Nesse bilhete, escrito com letra feminina, havia as seguintes palavras. Aqui está. Irei hoje, às 11 horas da noite, a seu apartamento. Queime este bilhete. Mas eu não escrevi isso, não. Letra de mulher. A sua letra, talvez. Ainda vamos fazer um teste. Pode fazer os testes que quiser. Eu não saí de casa ontem à noite. Mas, segundo me disse, não tem testemunhas. Bem, inspetor, é melhor contar tudo. Eu tenho uma testemunha, sim, senhor. Sabe, existe um homem que me viu em casa na ausência do Roberto. Ele me pediu para não falar nada, mas diante das circunstâncias... Quem é esse homem? É um ladrão profissional. Um ladrão que tentou assaltar a nossa casa quando viu meu marido sair. Mas
Pelo amor de Deus, prenda esse homem e faça-o falar. É a única testemunha que sabe que eu não saí naquela noite. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro está apresentando no Teatro de Mistério a peça de Hélio do Soveral, Pistas Falsas. Um ladrão profissional. Era um mulato magro, alto, com a cara de macaco. Olha, se eu o visse outra vez, eu tenho a certeza de que o reconheceria. Ele falou comigo, inspetor. Conte-me a história. Bom, pouco depois de Roberto sair, eu ouvi um ruído na janela da sala. Eu me levantei pé ante pé e fui investigar. Havia um homem no peitoril da janela. Eu esperei que ele entrasse e acendi a luz. Sabe, eu não sou nervosa não, inspetor. Eu estava armada com a pistola de meu marido. Seu marido tem armas em casa? É uma pistola automática, calibre 32. Ele sempre o guarda na mesinha de cabeceira. É evidente que não se trata da arma do crime, não é? Tem razão. A arma do crime foi um revólver de pequeno calibre. Eu pergunto a mim mesmo por que seu marido não teria usado a própria pistola se foi ele quem matou o Dr. Martins. Mas continue. Bom, eu enfrentei o ladrão e ele apanhou um susto tremendo. Disse-lhe que ia chamar a polícia. Aí o homem caiu de joelhos e me implorou que não fizesse. Jurou que estava com fome, que era um infeliz. Sabe, ele me comoveu. Aí eu deixei que ele fugisse. Mas antes de partir, porém, ele me pediu que não me denunciasse. E foi por isso que eu me calei. Bom, se esse ladrão existe, tem que ser encontrado. Ele representa a sua única testemunha. Como vamos encontrá-lo? Eu não sei, inspetor. Eu não conheço, não sei o nome dele, nada. Um momento. Ô, Silva! Pronto, inspetor? Acompanhe Dona Iracema até os arquivos. Eu quero que lhe mostre todos os ladrões conhecidos e fichados para ver se ela identifica algum deles. Comece pelos ventanistas. É ele, sim, eu tenho certeza. Olha, a mesma cara, o mesmo olhar. É ele, inspetor, é esse aqui. Deixa eu ver. Bico Doce. Interessante. Joaquim dos Reis. Ventanista, descuidista, falso mendigo. Município de Nova Iguaçu. Conheço de nome. Há muito tempo que ele não trabalha. Eu pensei que o Bico Doce tivesse regenerado. Foi ele, sim, inspetor. Graças a Deus consegui encontrá-lo. Calma. A senhora indicou esse homem, mas nós ainda não obtivemos a confissão dele. Onde estará agora o Bico Doce? Eu vou mandar dar uma batida pelos pontos onde o Bico Doce costumava aparecer. Se não me engano, o Justino Dedo Duro deve manjar esse pinta braba. Com licença, inspetor. Eu trago uma novidade. Boa tarde, dona Iracema. Boa tarde, senhor comissário. Eu não sei se devo, mas... Dona Iracema, a senhora conhece esse revólver? Onde foi que o encontrou? Estava numa lata de lixo nos fundos da sua casa. É um revólver francês de pequeno calibre, cabo de madrepérola. E o mais interessante é que tem as duas séries de impressões digitais. Uma do seu marido e outra da senhora. Esse revólver me pertence. Alguém o roubou do meu armário, com certeza. Hoje de manhã, quando fui procurá-lo, não encontrei. Certamente foi Roberto. Só podia ter sido ele. Mais uma prova contra seu marido, dona Iracema. Ou contra a senhora, se a história do ladrão não for verdadeira. Foi essa a arma do crime? Foi sim, senhor inspetor.
Os peritos que examinaram as balas encontraram todos os pontos de referência no cano do revólver. As 2 balas fatais foram disparadas por esta arma. Se Dona Iracema tem um álibi, não há a menor dúvida que foi o marido do assassino. É o que parece. No entanto, não sei não. Mas estou achando que são provas demais. As suas ordens, inspetor? Eu vim logo que o senhor mandou chamar. Sr. Roberto, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Sim? Encontramos a arma do crime numa lata de lixo de sua casa. Era a minha pistola automática? Não. Um pequeno revólver de cabo de madrepérola. Nele estão as suas impressões digitais. Bem, eu não quero comprometer ninguém, mas esse revólver de Iracema, minha mulher o ganhou de presente do Dr. Martins e tinha guardado numa gaveta do armário. Eu peguei nele 1 ou 2 vezes, mas dou-lhe a minha palavra de honra que não o usei para matar... Sabe que esta descoberta compromete sua esposa? Eu imagino que sim. Mas não acredito que Iracema tenha assassinado o velho. Não podia, estava em casa quando eu saí para passear. Não, inspetor, eu também não acredito que tenha sido Iracema. Sou eu, pai. Posso entrar? Eu vi quando a mamãe saiu e... Entre, Jurandir. O que é que você quer na casa de um assassino? Então você é o único que tem certeza disso. Papai, alguém armou um complô contra o senhor. Está mais do que claro. A própria polícia sabe disso. O inspetor sabe que não pode acusá-lo com provas tão frágeis. Não são tão frágeis assim, meu filho. O copo, o bilhete, o automóvel... São provas forjadas, papai. Ninguém pode acreditar que o senhor, se quisesse matar o velho, deixasse atrás de si tantos indícios comprometedores. Mesmo que não encontrem o verdadeiro assassino, garanto-lhe que o senhor será absolvido. Eu espero que sim. Realmente, pensando bem, eu confio no senhor, meu pai. Eu confio no senhor. E quero que o senhor confie em mim. Eu sempre tive jeito para detetive, sabe, papai? Pois bem, eu dou-lhe a minha palavra de que hei de descobrir o assassino. Ou melhor, a assassina. Bem, se você pensa que sua mãe... Estou pensando numa certa vedete de teatro que a polícia esqueceu. Por favor, Jurandir, não se envolva neste caso. Eu quero você longe dessa miséria toda. Já basta o escândalo, a vergonha. Não, meu filho, eu confio na polícia. Mais tarde ou mais cedo eu serei reabilitado. Bom, o senhor me desculpe, mas pela primeira vez na vida eu vou desobedecer. Meu filho, não quero que o senhor sofra por um crime que não cometeu. Eu vou procurar Selminha. Foi ela quem matou o velho. Mas o que é isso? Você está biruta, rapaz? A polícia já desistiu de me interrogar? Eu tenho um álibi. Ora, todos nós temos álibis. Mas alguém matou o Dr. Martins. Eu acho que foi você. Engraçado. Seu pai vai para o xadrez e você quer atirar a culpa para cima de um Cristo qualquer. Ah, não, mas comigo não. O Dr. Martins ia se casar com você, não é? E daí? E de repente mudou de ideia. Descobriu que você não tem emenda. Ah, conversa. O velho se guiava muito por mim. Eu é que nunca pensei em me casar com ele. Aliás, depois que ele me oferecia os presentes, era sempre eu quem lhe dava fora. E ele aprendeu a odiá-la. Até que naquela noite ameaçou-a. Não foi? Então você puxou o revólver e... Mas que revólver? Eu nunca tive faca nem revólver. Eu só tenho unhas e dente. Olha aqui, você é um menino bonzinho. Eu tenho pena de você, sabe? Por isso você está desculpado. Mas olha aqui, queridinho, não fui eu quem matou o velho. Palavra que não fui eu. Ai, meu Deus, meu Deus. Se não foi você... Pois é, queridinho. Se não fui eu, só podia ter sido ele.
relatório do investigador que eu botei na pista do filho do senhor Roberto Mantosi. Só quer ler, inspetor? O que foi que o rapaz fez? Bem, ele está bancando detetive. Foi seguido até o apartamento de Selminha Albany. Aí teve uma longa conversa com a vedete. Será que eles se entendem? A camareira de Selminha garante que a patroa não tinha intimidade com o rapaz. Quer saber, na minha opinião, ele está ansioso por livrar o pai de suspeitas. É o que parece. Ele adora o pai. O senhor Roberto Mantosi também é outro dedicado ao filho. Ele me pediu várias vezes para que o mantivesse afastado das investigações. Ah, sim? Mas nós não temos motivos para suspeitar do rapaz. Ele tem um álibi, não é verdade? Bom, tem, sim, senhor. Ele foi visto pelo avô em Santa Teresa às 11h30 da noite. Acendeu a luz do quarto e... O rapaz não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. De mais a mais, aquele encontro marcado, aquele Robin ensopado de perfume... Eu partilho da mesma opinião, inspetor. O Dr. Martins estava à espera de uma senhora quando foi morto. Havia perfume por todo lado. Aliás, agora que nós falamos nisso... Lembrou-se de alguma coisa? Sim, aquele perfume exótico, macio. Os peritos o identificaram. É uma essência argentina chamada Suave Renúncia. O vidro não foi encontrado. E agora estou vendo se me lembro onde foi que eu senti um cheiro semelhante. Eu tenho a impressão de que aquele perfume não me é estranho. Selminha? Não. Selminha usa perfumes franceses. Você disse que o Robin do velho estava ensopado de perfume? Estava, sim, senhor. O peito, principalmente. Foi como se despejassem o vidro assim de perfume bem no peito. Bom, isso dá a entender que não foi o Dr. Martins quem se perfumou. O seu assassino jogou o perfume em cima do cadáver. Sim, mas alguma mulher poderia ter levado o perfume. Sim, porque aquilo é perfume de mulher. Sim, é isso mesmo. Agora me lembro, inspetor. Aquele é o perfume da mulher do Sr. Roberto Mantosi. É o perfume de Dona Iracema. Seu ladrão ainda não apareceu, minha senhora. Em compensação, descobrimos que o Dr. Martins usava o mesmo perfume que a senhora. Suave Renúncia? Sim, eu realmente tinha um vidro desse perfume, mas não tenho mais. Desapareceu da minha penteadeira. Seu marido também o roubou, não é verdade? Bom, não afirmo que tenha sido ele. Só podia ser, não é? Ou ele, ou o ladrão. Estou vendo que o senhor quer brincar comigo, inspetor. Eu não matei ninguém. E a minha inocência será provada. O diabo é que não temos notícia do seu ladrão. Mas pode ser que ele apareça. Aliás, eu faço votos que a senhora não esteja mentindo. Mas eu não estou mentindo. Não fui eu, inspetor. Foi meu marido. O senhor não compreende, doutor. O Roberto tinha um motivo e a oportunidade. Temos todas as provas contra seu marido. No entanto, ainda falta alguma coisa. Bom, de qualquer maneira, não estou satisfeito. Apesar de todas as provas contra o Sr. Roberto, não posso jurar que tenha sido ele. E a polícia pode, mas não deve falhar. Alô? Pronto. Encontrou o ladrão? Em Nova Iguaçu? Na cadeia. Pois é. Preso na madrugada de anteontem, pouco depois de ter tentado assaltar a casa do Dr. Roberto. Bom, quer dizer que ele tentou realmente assaltar a casa. Está certo. Disse que conversou a dona e ela não chamou a polícia. Escapou pedindo que a mulher não o denunciasse. Foi depois disso que pegou o trem para Nova Iguaçu e caiu nos braços de 2 soldados. Ótimo. Trago. Enquanto isso eu vou fazer um pequeno exercício, pois ando muito necessitado. Vou passear de automóvel com o verdadeiro assassino do Dr. Martins. Alô, inspetor?
Que é, inspetor? Vai sair? Sim, Teixeira. Mas estou levando esta arma de maneira que não preciso de você. Prefiro ir sozinho. E o que é que o senhor vai fazer? Uma pequena diligência ambulante. Pois eu também sei, inspetor. Não foi a dona Iracema nem o marido dela. Quem foi, então? Está na cara. O assassino foi o Jurandir, o filho do senhor Roberto. E como é que você chegou a essa conclusão? Que o álibi do rapaz é falso. O álibi é perfeito. Hã? O rapaz estava em Santa Teresa quando o crime foi cometido. Não se esqueça de que um velho em cuja integridade acredito sem reservas viu a sua silhueta na cortina da janela. É isso que não cola, inspetor. Parece fita de cinema. A sombra de Jurandir, segundo disse o avô, estava imóvel. Ora, o rapaz é desenhista. Poderia muito bem ter recortado um boneco de cartão semelhante ao seu perfil e colocado assim com uma luz por trás. Muito trabalhoso e pouco verossímil. Se fosse assim, o rapaz estaria ausente. Então, quem acendeu e apagou a luz? Um mecanismo inventado por ele. Uma espécie de cortador de circuito elétrico. Depois do crime, ele destruiu o mecanismo e queimou o boneco. Mas ele garante, bem baratinado, eu acredito que ele vai confessar tudo, hein? Também acredito que confesse, Teixeira. Mas não foi ele. O verdadeiro assassino é outro. Não tenho provas decisivas contra ele, mas confio na psicologia. A psicologia não pode nem deve falhar. A minha, pelo menos, nunca falhou. Convidei-o para dar umas voltas de automóvel, porque assim o senhor não poderá chamar seu advogado para atrapalhar a conversa. Assim ninguém o localizará para obrigar-me a soltá-lo outra vez. Quer dizer que o senhor acredita mesmo que é sido eu? Tenho a certeza de que foi o senhor, Sr. Roberto. O resto da polícia suspeita do senhor. Mas só eu tenho a certeza. E o que levou a ter certeza? As provas que se acumularam contra mim? Não. Nós sabemos que essas provas foram forjadas. Sendo assim, eu sou uma vítima e não um criminoso. Esta manhã estive estudando o caso por um outro ângulo e descobri que as provas que o incriminavam também podem ter sido forjadas pelo senhor. Absurdo. Parece absurdo, mas não é. O senhor conhece os nossos processos. Sabe que a polícia nem sempre entrega um assassino à justiça, munida de todas as provas necessárias para enfrentar a dialética de um bom advogado. Foi pensando nisso que o senhor cometeu o crime. Crime perfeito, sem dúvida alguma. Eu mesmo não tenho provas concludentes do que afirmo, mas sei que foi assim. Se apenas nós dois sabemos, eu creio que seria absolvido no tribunal. O senhor foi muito esperto, Sr. Roberto. Queria matar o seu rival, mas sabia que se o matasse, seria o primeiro sobre quem recairiam as suspeitas. Então seu cérebro começou a trabalhar. E se forjasse uma porção de provas contra si mesmo? Quem iria suspeitar do senhor? Foi o que fez? Preparou um copo com impressões digitais. Um bilhete acusador escrito com a mão esquerda. Eu espero que não esteja gravando a nossa conversa. Não. Seria ridículo uma cilada dessas dentro de um automóvel. Se quer confessar para aliviar a consciência... Eu não tenho consciência. Eu não admito coisa alguma. Bem, mas eu estou curioso. Depois que tive a inspiração, foi apenas questão de paciência. Partindo do princípio de que o senhor tinha semeado provas falsas contra si mesmo, não foi difícil descobrir a sua maneira de proceder. Foi assim que o senhor cometeu o seu crime perfeito. Perfeito porque, embora fosse preso e acusado pela justiça, seria absolvido no tribunal. Ninguém levaria a sério esse amontoado de indícios gritantes. Ainda bem que o senhor o sabe. Tudo foi perfeito, tudo. Até as duas buzinadas na porta do edifício para chamar a atenção sobre o carrinho. Todos veriam o carro, mas não o chofer. O senhor já contava com a possibilidade de alguém identificar o veículo. Mas o seu plano era mais complexo.
Ao mesmo tempo que se inocentava com as provas falsas, o senhor incriminava sua esposa. E não lhe parece que foi Iracema que matou o velho? Um encontro marcado e Iracema me sugeriu que saísse de casa naquela noite. Não foi sua esposa quem sugeriu que o senhor saísse. Foi o senhor que sugeriu a ela que lhe sugerisse. Entende? O senhor se queixou de insônia e talvez tenha feito uma insinuação. Dona Iracema lembrou-se de que o senhor costumava passear pelas ruas quando não tinha sono. E então sugeriu o que o senhor queria que ela sugerisse. Sua história está muito bem contada. Mas eu continuo negando o crime. E o senhor continua sem provas. Mas tenho a satisfação de saber a verdade. O senhor enviou um bilhete com letra falsa ao Dr. Martins, marcando um encontro para as 11h30. O velho, embora não soubesse de quem era o bilhete, ficou à espera da visita. E foi o senhor quem apareceu, armado com o revólver de sua esposa e um vidro de perfume. Ah, perfume. O perfume de Iracema. O senhor, então, matou seu rival a tiros e despejou-lhe o perfume na roupa. Depois, colocou-lhe aquele outro bilhete na mão para se comprometer a si mesmo, sabendo que não se comprometia. E deixou no local o copo com as impressões digitais suas, sabendo que nenhum assassino procederia dessa forma. O resto nós sabemos. Provas que, afinal de contas, me ajudarão a escapar e que acusarão minha mulher. Entende, inspetor? Quando eu for inocentado, a polícia não terá outro remédio senão prender Iracema. Se não fui eu, foi ela. E rirá melhor quem rir por último. Engana-se. O seu crime, afinal de contas, não foi perfeito. O senhor não podia prever uma coisa. Tolice. Tudo foi previsto. Nem tudo. Sua esposa não poderá ser acusada do crime, pois tem um álibi. Um ladrão a visitou na sua ausência e vai servir de testemunha. Se não for eu, nem minha mulher, quem irá pagar pelo crime? O senhor não pensou nisso, senhor Alberto. No dia em que nós o inocentarmos e inocentarmos sua esposa, teremos que acusar seu filho. Não. O comissário Teixeira já está trabalhando neste sentido. Seu filho irá pagar pelo crime que o senhor cometeu. Não. O Jurandir tem um álibi. Jurandir não podia... Às vezes é mais fácil inutilizar um álibi verdadeiro do que um falso. Jurandir podia ter forjado o álibi e morto o Dr. Martins, pelos mesmos motivos que o senhor. Lamento lhe dar essa triste notícia. O senhor está livre, senhor Roberto, mas seu filho será processado. Espere. Se é assim, eu não quero que ele sofra as consequências da minha loucura. Está bem, inspetor Ribeiro. Foi tudo como o senhor disse. Eu estou disposto a confessar. Rádio Nacional do Rio de Janeiro acabou de apresentar no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Pista Falsa. Estiveram em cena na história de hoje os seguintes artistas: Comissário Teixeira, Cauê Filho; Iracema, Carmen Dolores; Roberto, Wilson Marcos; Vizinha, Yara Jordão; Selma, Silvia Augusta; Jurandir, Laio Júnior; Inspetor Ribeiro, Carlos Leão; Controle de som, Cesário Bernardes; Sonofonia, Urgel de Castro, operada por José Marques. Assistente, Jorge Araújo. Ensaiador, Cauê Filho. Contra-regra, Isaías Silva. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcio. Atenção! O Teatro de Mistério da Nacional é apresentado sempre aos sábados, às 8h05 e reapresentado às segundas-feiras, às 22h05.